De hoje para falar sobre o título da Atalanta na Europa League e, sem sombra de dúvidas, com um dos responsáveis, não desta temporada, mas nos últimos 5, 6, 8 anos, que é sim o zagueiro Rafael Tolói, e merecia muito esta conquista, tá? Eu já falei aqui no canal, os dois clubes da Europa que eu mais gosto, né, a Atalanta na Itália e o Everton na Inglaterra. Não sou torcedor, né, até porque clube a gente só tem um, e o meu é o Goiás Esporte Clube pro resto da vida, mas os clubes que eu mais admiro, tá? A Atalanta e o Everton. E essa conquista foi num momento muito especial, depois de perder a Copa Itália. Então a Atalanta apareceu muito, né, até puxando aqui pro lado do Goiás, aquele período vitorioso do Goiás com títulos no Campeonato Goiano, na Copa Centro-Oeste, mas que faltou, né? O Goiás poderia ter vencido tranquilamente, por exemplo, se tivesse um pouquinho mais de sorte, né? Eu até comparo, por exemplo, com o Coritiba, com o Sport, outros clubes também grandes nas suas regiões, mas que quando chegaram nas finais, eles ganharam. O Goiás não, né? Ele perde o Campeonato Brasileiro na semifinal em 94, perde a Copa do Brasil a final em 89 e também o título da Sul-Americana em 2010. Então a Atalanta estava ficando com essa característica. Um clube que conseguiu retomar, né, saindo da segunda divisão, e eu não sou modinha, eu gosto da Atalanta desde 2015, então não é esse time de agora, ainda da época quando o Rafael Tolói, obviamente é o grande motivo, né, da gente ter esse carinho. Quando ele se mudou para lá, ainda tinha aquele chileno, o Pinilha, né, aquele que chutou uma bola no travessão, aquele jogo Brasil e Chile nas oitavas da Copa do Mundo de 2014, era aquele time ainda que eu comecei a gostar da Atalanta. E ficou parecendo isso, né? Chega na final da Copa Itália e acaba perdendo. Um clube que sempre fica ali entre os 8 primeiros no campeonato italiano, parecia muito aquele Goiás dos primeiros anos, né, dos anos 2000, mas que faltava esse título, né? Para o Goiás, infelizmente, não veio nesta época. Quem sabe a gente possa recuperar, né, essa estrela dourada nos próximos anos, mas para a Atalanta, e felicidade também para o Rafael Tolói, acabou sendo campeão contra um Bayer Leverkusen, né, 3-0. O Rafael Tolói, como eu falei, nesse ano não foi um titular, né, tanto é que ele participa só dos minutos finais mesmo da vitória contra o Bayer Leverkusen. Voltou de lesão recentemente, né, ficou aí parado mais ou menos uns 3 meses, mais por conta da parte física, lesão muscular, que infelizmente vem aí atrapalhando a carreira do Rafael Tolói desde 2021, mas ainda assim entrou em campo 22 vezes nesta temporada. Em uma entrevista ao portal UOL, na temporada ainda de 2019, ele falou, tá, sobre o interesse de voltar ao futebol brasileiro. Abre aspas. A gente sabe como as coisas são dinâmicas no mundo do futebol, mas tenho vontade sim de voltar ao Brasil e de vencer, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Numa entrevista aqui, o Rafael Tolói também deu ao Vitor Pimenta, um abraço aí pro Vitor. Ele também falou, né, naquela época, em 2019, sobre o seu interesse, o carinho também que tem no Goiás Esporte Clube. Tanto é que naquele momento ele voltou para o Goiás para fazer uma espécie de uma recuperação, né, na parte física, após uma lesão ali no finalzinho de 2019 na Atalanta. E ele também voltou, visitou o Goiás, se eu não estiver enganado, no começo da temporada de 2020. Tem algumas fotos mais recentes também do Rafael Tolói no CT do Goiás. Então um jogador que tem sim um carinho, tem também a escola de futebol dele na Avenida Rio Verde, né? Então é um cara que também está atento, né? Sempre aparece aqui em Goiânia e não seria nenhuma surpresa, tá? O Rafael Tolói, é questão de tempo, vai sim voltar para o Goiás, a não ser que aconteça uma aberração, ele tenha que aposentar mais cedo ou algo nesse sentido. O Goiás será o primeiro clube nesse retorno do Rafael Tolói aqui ao Brasil. Eu tenho minhas dúvidas por conta do São Paulo, né? Um clube também que ele foi bem entre as temporadas de 2014, entre 2012 e 2015, né? Teve uma rápida passagem ali em 2014 pela Roma, e os torcedores do São Paulo também gostam muito do jogador, né? O Rafael Tolói, que é do interior do Mato Grosso, começa no Goiás ainda na temporada de 2009, né, o primeiro ano dele como profissional, e foi negociado em 2012, bem no comecinho, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, para o São Paulo. O contrato dele na Atalanta já está no fim, se encerra na próxima temporada europeia, ou seja, em junho de 2025. Tá? Então, não acaba agora, tem mais um ano ainda de vínculo. O Rafael Tolói, ele deve cumprir esse seu contrato por lá, já que está na lista, né, dos 5 jogadores com mais partidas na história do clube de Bergamo, e agora conquista também, como eu falei, não foi um titular e tudo mais, mas participou de 5 jogos, né, na conquista da Europa League, sendo um jogador, historicamente falando, muito importante, está no clube desde a temporada de 2015. Deve cumprir o seu contrato por lá. Depois disso, né, ele vai completar aí 34 anos agora no mês de outubro, né, desse ano. Ele deve ou ir para um futebol, talvez um futebol asiático, tá? E se aparecer uma proposta de um caminhão de dinheiro,
ou aqui para o futebol brasileiro. Dependendo do momento, metade do ano que vem, se o Goiás estiver na Série A do Campeonato Brasileiro, não seria nenhum absurdo esse retorno já para Goiânia, tá? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre o Rafael Tolói. Ele pode sim deixar a Atalanta também nesta reformulação, a virada de chave, tá? Para a temporada que vem lá no futebol europeu. Não vejo como muito plausível, tá? Não acho que o Rafael Tolói também vai ficar em outros clubes menores do futebol italiano. É um jogador caro, tá? Até em termos de salário deve ganhar tranquilamente acima de 400, 500 mil reais mensais, porque convenhamos, né? Hoje 100 mil euros não é um salário fora de esquadro, né, no futebol europeu, já é 500 mil reais, então mesmo nesta fase de um Goiás mais gastão, ainda o Rafael Tolói é um zagueiro caro. Aí outro ponto que eu esqueci, tá? Segundo o André Rodrigues, em contato com o Lucas Andrino para essa temporada de 2024, o Goiás não procura